paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui para gravar mais uma live de leitura, há poucos dias, na segunda-feira, lendo a Bíblia em 100 dias, nós terminamos esta live, nós terminamos esse projeto, ou melhor, lendo a Bíblia em 100 dias. Foram 100 dias consecutivos, foram 100 dias ininterruptos. Amém? E nós lemos a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. Nós terminamos, as leituras foram todas gravadas aqui pelo Insta, depois nós jogamos no YouTube, Nós colocamos lá no YouTube também. Então nós terminamos a leitura da Bíblia para a honra e glória do Senhor. A Bíblia é o livro mais vendido, mas não é o mais lido. É o mais vendido, mas não é o mais lido. E a Bíblia é nosso manual, nossa regra de fé e conduta. A Bíblia ela tem 66 livros, A Bíblia ela tem 66 livros, 39 livros o Antigo Testamento, 27 livros o Novo Testamento. Ela foi escrita aproximadamente por 16 séculos, por 40 autores de lugares diferentes, de tempos diferentes, mas trazendo o mesmo assunto, o mesmo objetivo, a salvação em Jesus. O Antigo Testamento, ele projeta, ele anuncia Jesus, o Messias, o Cristo. O Novo Testamento é a manifestação de Jesus, o Verbo que se fez carne, o Emanuel, o Deus conosco. Eu vou repetir, o Emanuel, o Deus conosco. Atos dos Apóstolos, é a propagação de Jesus. O próprio Jesus, antes da sua ascensão, quando ele estava subindo ao céu, ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e vos serei testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Então ele foi subindo paulatinamente e ele deixou esta ordem para que a igreja cumpra esta ordem, cumpra o ide do Senhor. E os discípulos ficaram em Jerusalém, aproximadamente 120 pessoas ali no cenáculo. Igreja é cenáculo. Eu vou repetir, igreja é cenáculo, igreja não é Babel, igreja é cenáculo. E aproximadamente com 10 dias ali, os discípulos foram batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, onde estavam reunidos ali em Atos capítulo 2. O Espírito Santo encheu a casa e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Eles começaram a falar língua estranha. E ali nós podemos ver a inauguração da igreja, em Atos capítulo 2. E eles saíram ali a pregar o evangelho, Pedro, ele se levanta, se coloca de pé e prega ali o evangelho. Pedro agora cheio do Espírito Santo. Aquele Pedro que negou, aquele Pedro que dormiu, mas agora ele revestido de poder, com ousadia, com coragem, ele prega ali o evangelho, falando que eles não estavam embriagados, mas que o que estava acontecendo era a promessa que estava se cumprindo, a promessa de Joel, que Deus derramaria seu Espírito Santo sobre toda a carne. Então nós podemos ver que no Antigo Testamento o Espírito Santo era de forma esporádica, era em gota-gotas, em gota-gotas. O Espírito Santo agia em reis, sacerdotes, profetas, juízes, mas agora na dispensação da graça, no Novo Testamento ali, o Espírito Santo, agora Deus não vem mais em gota-gotas, mas Pedro fala, Joel falou, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Agora Deus quer derramar sobre a nossa vida o Espírito Santo.
Mas não é o que eu quero falar, assim, o assunto. Eu vim aqui porque nós vamos iniciar uma leitura, amém? De um livro muito bom. Eu gostaria de iniciar essa leitura aqui com vocês, também deixar aqui, indicar para vocês, né? Não estamos fazendo aqui marketing, propaganda, não. Mas aqui o objetivo nosso objetivo é claro, nós lemos aqui a Bíblia, terminamos de ler também bons livros, né? Livros que nos edificam, livros que nos ajudam a compreender algumas questões, porque são muitas polêmicas no nosso meio. Exemplo, estamos participando de um seminário. Hoje é o último dia desse seminário. São 3 dias de seminário, né? Esteve conosco no primeiro dia o nosso pastor vice-presidente, pastor Nilson Marcos Lima, e ontem ele trouxe, né, o pastor Marcos, nosso pastor vice-presidente. Ele trouxe, na primeira aula, ele trouxe sobre a importância de estudar teologia, né? Tem gente, quando a gente fala de teologia, tem algumas visões assim sobre teologia. Mas teologia, a letra mata, e não tem nada disso, né? Quando a Bíblia fala lá que a letra mata, era da lei de Moisés, e a Bíblia vai dizer que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Isso é um fato. Pedro vai dizer, Pedro, olha aqui, ó, Pedro, capítulo de número 5, 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 3, capítulo de número 3, vem comigo na palavra, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Amém. Até coloquei aqui, tem uma marcação. Então o pastor falou no primeiro dia desse seminário, foi falado sobre isso. É como se você tivesse uma canoa, e a gente sabe que para você remar você tem que ter 2 remos. E se você tem só um remo, e se você só rema de um lado, essa canoa ela vai ficar virando. Ela não vai prosseguir em frente. Ela não vai prosseguir viagem em frente. Porque você só está remando de um lado. Então, nós temos que ter 2 remos. Crescer na graça e no conhecimento. Então, o conhecimento, nós temos que ter o conhecimento, conhecer as doutrinas da Bíblia. Por isso, a importância de estudar, né, a teologia. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, no primeiro dia desse seminário foi interessante. Então, tem pessoas que ficam só querem ficar no mistério, só querem ficar no reteté, né? Só querem ficar no pula-pula. E não é isso. É claro, somos pentecostais, tem que ter a graça, tem que ter, né? Mas tem pessoas que só querem ficar no sapatinho de fogo. Então, é graça e tem que ter um equilíbrio. Vou repetir, tem que ter um equilíbrio. É graça e conhecimento. Senão, é a mesma coisa se você ficar remando só de um lado. Tem que ter 2 remos para a canoa, o barco, ele seguir em frente. Amém? Senão vai ficar deficiente. Olha lá. Jesus Cristo, crescei na graça e no conhecimento, certo? Homem que tem muito conhecimento, eu até marquei aqui, isso aqui é interessante, Tem gente que tem muito conhecimento e pouca unção e pouca graça. Isso aí fica uma pessoa, um formalista. Aí fica aquela pessoa formalista. E por outro lado, sem conhecimento e muita graça, aí fica um fanático extremista. Fica um fanatismo. O homem tem que ter esse equilíbrio, conhecimento e graça. Então, resumo, a gente tem que ter uma fé inteligente. Então, muito conhecimento e pouca graça, aí se torna um formalismo religioso, né? Um formalismo. E por outro lado,
conhecimento, ter muito conhecimento. E por outro lado, vou repetir aqui, o homem que tem muito conhecimento e pouca graça é formalista. E por outro lado, sem conhecimento e muita graça fica um fanático extremista. O homem tem que ter este equilíbrio. Amém? Interessante isso aqui. Então tem que ter esse equilíbrio. Então, muito conhecimento sem a graça, aí se torna um formalista. Um formalista. E por outro lado, sem conhecimento e muita graça, aí fica um fanático extremista. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro dia foi o nosso pastor Marcos, foi uma bênção. Ele falou muito sobre nós conhecermos a Deus, se relacionarmos com Deus. Foi uma bênção. Sobre conhecer. Minha teologia é isso, é a gente conhecer. A partir do momento que você quer conhecer a Deus, que você busca a Deus, você é um teólogo. E teologia teo é Deus, logia é estudo. Então, portanto, teologia é o estudo sobre Deus. É o estudo sobre Deus. Então, foi muito interessante no primeiro dia que Deus ele vai se revelando de forma... Se revelou na Bíblia, nós podemos ver a revelação de Deus de forma progressiva. Deus se revelando através da... A natureza revela a Deus. Eu vou repetir. A natureza revela a Deus. A Bíblia fala... A Bíblia ela diz... Os céus manifestam a glória de Deus. Está lá em Salmos. Vamos ver? Salmos, se não me falha a memória, 19:1. Então, a natureza não é Deus. Uma coisa que a gente tem que aprender aí. Certo? Não vamos confundir. A natureza não é Deus. Amém? A natureza não é Deus. Está lá em Salmos. Salmos 19:1. Vamos lá. Salmos 19:1. Os céus manifestam, ou revelam, Salmos 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Então aqui nós podemos ver, quando a gente vê que a natureza ela revela a Deus, é a revelação geral. A revelação geral. Deus ele se manifesta através da natureza. Então, de uma forma geral. Revelação geral. Mas a natureza não é Deus. Olha que interessante esse comentário aqui. O conceito judaico-cristão é que o mundo físico manifesta a glória e o poder do Criador de Deus. O conceito de muitos incrédulos, de muitas pessoas que não têm conhecimento bíblico, ao contrário, é que a criação é em si mesma uma entidade divina. Então, a criação não é uma entidade divina. A criação não é Deus. A criação revela a sabedoria de Deus, revela Deus. Revela que existe um Deus. Então, algumas pessoas em si mesma acham que a natureza é uma entidade divina. Não é. Cuja força controla o destino humano. Outros creem que tudo se fez por acaso. Não. O verdadeiro cristão rejeita tais ideias e aceita a revelação bíblica a respeito do universo. Por isso é movido a louvar o Criador. Amém? Então, foi Deus que criou todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Então, foi Deus que criou todas as coisas. E o Espírito Santo de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E é interessante, no plano da salvação, nós podemos ver
Porque o Pai é criador, o Filho é criador e o Espírito Santo é criador. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Amém? É um Deus, né? O nosso Deus. Nós cremos assim, né? A Bíblia nos ensina assim. É um Deus, mas subsistente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou repetir. É um Deus, mas subsistente em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E nós podemos ver no plano da salvação, um exemplo. O Pai delineou o plano da criação. O Pai delineou o plano da criação. O Pai arquitetou o plano da criação. O Pai arquitetou, o Filho executou, o Filho é o haja e o Espírito Santo é que preserva. E no plano da salvação também é assim. O Pai arquitetou o plano da salvação. O Pai, ele planejou o plano da salvação, o cordeiro que foi morto desde ou antes da fundação do mundo. O Filho executou o plano da salvação lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Está consumado, está pago, a dívida foi paga. E o Espírito Santo é o que preserva, é o que mantém, é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então Deus ele se revela de maneira progressiva. Revelação geral. A natureza revela a Deus. A natureza ela mostra que existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus poderoso, um Deus sábio. Então, mas não é suficiente para salvar o homem. Por isso que tem a revelação geral, né? A natureza revela a Deus, o povo judeu, a história do povo judeu, também o povo judeu, através do povo judeu, Deus se revelou através da escrita, da lei, né? Dos mandamentos. Isso mostra que existe um Deus de uma moral elevada, um Deus santo, um Deus justo. E também aí Deus se manifesta de maneira especial, a revelação especial, que através de Cristo, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, que está lá essa é a revelação especial agora. João, capítulo de número 1. Olha aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo, né? A ação de Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, ó. E o versículo de número... Aqui, ó. E o Verbo se fez carne. Olha a revelação especial de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha o mistério da encarnação de Jesus. Não estou falando de reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação. Eu estou falando de encarnação. O Verbo que se fez carne. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha a graça de Deus. A graça de Deus que busca o pecador. A graça de Deus... Olha só, a graça de Deus, eu até marquei ontem, que a graça de Deus chega até o pecador. Olha o amor de Deus em busca do pecador. Em busca do pecador. Então, Jesus, essa glória, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, a glória lembra aquela glória de Deus que encheu o templo de Salomão quando foi dedicado? Aquela glória quando o tabernáculo ali foi construído e a glória encheu também o tabernáculo. Ela veio habitar entre a raça humana, na pessoa de Jesus, o Filho unigênito do Pai. Amém? Então, esta glória que quando ali em Êxodo, né, capítulo
capítulo 40, se não me falha a memória, quando o tabernáculo ele é concluído, ele é levantado, a glória encheu o tabernáculo, depois essa mesma glória encheu o templo de Salomão, quando ele foi dedicado ali na inauguração. Então essa glória, ela veio habitar entre nós. Amém? Glória a Deus. Então, Deus ele se revela de maneira especial através do Filho, através de Jesus. Amém? E João ele faz o marketing de Jesus. Ele fala, eis o Cordeiro de Deus. Não de si mesmo, mas ele aponta a Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que lindo, eu vou repetir. João Batista, a pregação de João Batista. O tema da sua pregação é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou repetir. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos lá. Então, nós aprendemos no primeiro dia de seminário sobre Deus. Deus é um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco, que quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar conosco. Nós podemos ver já em Gênesis, quando ali Deus ele criou tudo perfeito, Deus ele cria Adão, Deus ele forma Eva da costela de Adão, e nós podemos ver que Eva ela é enganada pela serpente, e Adão peca, e pecar significa errar o alvo. Então esse relacionamento, essa comunhão, ela foi interrompida por causa da desobediência, por causa do pecado. Então o homem não tem mais condições de se aproximar de Deus. O homem pecador, todos pecaram, né? Não tem mais como iniciar, se aproximar de Deus. É Deus que providencia um meio para que possamos se relacionar com Ele. Eu vou repetir. Então é Deus que providencia agora um meio para que nós possamos se relacionar com Ele. E qual que é o meio? O salário do pecado é a morte. Então um justo tem que morrer em nosso lugar. Um justo haveria de morrer em nosso lugar. Então, por isso, quando Adão e Eva eles pecam, nós podemos ver que eles tentam se vestir ali com folhas de figueira, mas a Bíblia vai dizer, está escrito, que Deus pegou vestes e cobriu eles com uma veste de animais. Então, houve um sacrifício. Um animal inocente morreu no lugar deles. O sacrifício não era perfeito, mas aquele sacrifício daquele animal, provavelmente o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, então Deus ali pega vestes dos animais, o primeiro sacrifício da Bíblia, e vestes Adão e Eva, já aponta para Cristo, mostrando que o salário do pecado é a morte e necessitaria de um Salvador, de um substituto. Então, um animal teve que morrer para que Adão e Eva fossem perdoados, fossem restaurados, fossem reconciliados com Deus. Entendeu? E também em Gênesis 3,15 ali nós podemos ver Deus ali ele faz uma promessa, a primeira promessa de restauração, de salvação, que da semente da mulher viria um que ele ia ser ferido na cruz, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Então, ele ia ser ferido, mas através da sua morte de cruz, ele reataria essa comunhão do homem com Deus. Então, através da morte de Cristo na cruz, através do Cordeiro, através de um inocente que morreu no meu e no seu lugar, hoje é possível ter comunhão com Deus, hoje é possível nascer de novo, hoje é possível se tornar uma nova criatura, mas nós precisamos crer. Foi o que no seminário nós aprendemos ontem. Até nós vamos iniciar esta leitura deste livro, um livro muito bom, nós vamos estudá-lo, não estou fazendo aqui marketing, propaganda, mas é um livro muito bom, nós vamos ler, eu recomendo para você, Arminianismo puro e simples, né? Que há muito debate no meio teológico entre calvinismo, você é calvino, você é arminiano,
Então, ele vai tratar esse assunto, né? Uma introdução histórica e teológica. Muito bom. Então, nós aprendemos, falou muito sobre isso, que a graça ela pode ser resistida. Amém? A graça ela pode ser resistida. Glória a Deus. Então, nós vamos, o propósito desta live, o objetivo desta live é falar um pouco, é iniciar essa leitura com os irmãos. Amém? Nós terminamos de ler a Bíblia, agora nós vamos ler bons livros. Até eu recomendo para os irmãos, como eu já falei, eu estou fazendo aqui propaganda, né? Jamierson de Oliveira. Amém? Está aí para você também adquirir o seu. Bom, né? Para nós, aqui vai tirar muitas dúvidas, né, no meio teológico, vai tirar as nossas dúvidas. E o propósito deste livro, até ele começa assim, porque há muitos debates. Um exemplo. O que é livre-arbítrio? Nós vamos ver o que é livre-arbítrio. Deus realmente ama todos os homens? Algumas perguntas. Jesus morreu por todos os pecadores ou só pelos eleitos? Então isso daí há algumas polêmicas, alguns debates sobre esse assunto. Deus morreu por todos? Jesus morreu por todos os pecadores ou só pelos eleitos? Um verdadeiro cristão pode perder a sua salvação? Então, existem esses outros temas intrigantes. Você encontrará neste livro. Amém? Então, vamos iniciar a nossa leitura na introdução. Nós já lemos, vamos lá, introdução. Eu quero ler com você. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A introdução, o tema arminianismo puro e simples. Vamos lá. Vamos orar primeiro. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço, obrigado por este momento. Nos ajuda, meu Pai, a ler este livro. Ministra ao nosso coração, Espírito Santo, para a tua honra, para a tua glória. Eu te agradeço por este momento, meu Pai. Espírito Santo de Deus nos ensina, nos capacita, meu Pai. Nos dá graça para ler este livro, meu Pai, para iniciar a leitura deste livro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, então. Vamos ver. Quando pensamos... Vou pegar uma reguinha aqui. Vamos lá. Quando pensamos no universo cristão mundial, que segundo as mais confiáveis pesquisas, somam cerca de 2,4 bilhões de seguidores. Olha só. Hoje em dia, quantos cristãos há no mundo? Somam cerca de 2,4 bilhões de seguidores, dos quais em torno de 600 milhões se identificam como evangélicos. Podemos dizer seguramente que 80% deles são de confissão soteriológica arminiana. Entendi. Bom, vamos lá. Soteriologia, né? Esse livro aqui ele trata da soteriologia. Soteriologia é salvação, a doutrina da salvação. Soteriologia é a doutrina da salvação. Amém? Então, a maioria dos cristãos, 80% aqui, segundo Jamierson Oliveira, né, pesquisas, são de confissão soteriológica arminiana. Mas eu achei interessante, olha só, 2,4 bilhões de seguidores, dos quais em torno de 600 milhões se identificam como evangélicos. Podemos dizer seguramente que 80% deles são de confissão soteriológica arminiana. Então, existem mais de... Olha, hoje no mundo, 2,4 bilhões de seguidores. Bastante gente, né?
bastante evangélicos cristãos. O mesmo quadro se aplica ao Brasil, onde a grande maioria dos crentes é de igreja pentecostais. Amém? Ou são de igrejas pentecostais. E por assim dizer, são arminianos, mesmo que se não identificam como tal. Esse panorama nos diz claramente muitas coisas, mas a principal delas é que o arminianismo e o reino de Deus têm muito em comum. O fervor evangelístico e missionário é natural em um coração arminiano. Então nós vamos aprender também quem foi Armínio. Então eu achei interessante, eu vou repetir. O fervor evangelístico e missionário é natural em um coração arminiano. Um coração arminiano. O que é ser pentecostal? Ser pentecostal é acreditar na atualidade dos dons espirituais. Ser pentecostal é acreditar no batismo do Espírito Santo. Ser pentecostal é acreditar no dom da palavra da sabedoria, profecia, interpretação. Isso é ser pentecostal. Então nós continuamos o que Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles vieram no navio Clemente na 3ª classe e chegaram no Brasil, e há mais de 100 anos, há mais de 100 anos, nós continuamos a pregar o que eles pregaram quando chegaram no Brasil. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Amém? Glória a Deus. Então isso é ser pentecostal. Não deveria ser assim mesmo com o povo que crê que Deus amou de verdade o mundo inteiro. Então, olha só. Então, seguir essa escola, de Armínio é isso. É crer que Deus amou o mundo inteiro. Não deveria ser assim mesmo com o povo que crê que Deus amou de verdade o mundo inteiro. Que Jesus morreu por todos os homens. Olha só que lindo. Jesus morreu por você. Jesus morreu por todos os homens individualmente. E que todos indistintamente podem ser salvos se crerem no Evangelho. Isso aqui é lindo. Estamos na introdução do livro, hein? Livro bom. Também o tema é arminianismo puro e simples. Olha que lindo isso. Não deveria ser assim mesmo com o povo que crê que Deus amou de verdade o mundo inteiro. Que Jesus morreu por todos os homens individualmente. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por todos os homens individualmente. E que todos indistintamente podem ser salvos se crerem no Evangelho. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Não resistindo ao convite da salvação. Então nós vamos ver aqui, não tem como a pessoa resistir à graça. Tem como a pessoa não aceitar essa proposta, essa oferta do Evangelho. Então, não resistindo ao convite da salvação, essa pessoa pode ser salva. Não resistindo ao convite da salvação. A pergunta, claro que sim. Não consigo me imaginar motivado em pregar o Evangelho para alguém se não creio que essa pessoa possa realmente ser salva. Imagine-se falando de Jesus para alguém, imagine-se falando de Jesus para alguém que Deus não ama, para alguém que não foi escolhido por um decreto misterioso antes que houvesse o mundo. No mínimo, é um banho de água fria para o evangelista. Então ele vai desenvolver esse tema, porque Armínio, nós cremos o quê? Que Deus morreu por todos.
o Calvino ele trata que não, Deus morreu só por alguns eleitos, só por um grupo de pessoas. E não, Deus morreu por todos. Amém? Deus amou de verdade o mundo inteiro. Nós acabamos que Jesus morreu por todos os homens, individualmente. O crescimento não é o nosso problema. O maior desafio que enfrentamos é de natureza de conteúdo. Nossa, aqui é forte, hein? Então, o nosso problema não é o crescimento. O maior desafio que enfrentamos é de natureza de conteúdo, de formação dos nossos líderes e de identidade das nossas igrejas. Esse segmento, formado por crentes arminianos, então nós somos armínio. Nós seguimos essa linhagem, essa visão de Armínio. Esse segmento formado por crentes arminianos carece e muito de informação de preparo bíblico e teológico. No afã evangelístico, por muitos anos ouvimos de nossos pastores que estudar teologia é perda de tempo. Olha um erro aí, É verdade. Muitos ainda falavam, você vai estudar teologia? Isso é perda de tempo. E não. Nós estamos crescendo. No afã evangelístico, por muitos anos ouvimos de nossos pastores que estudar teologia é perda de tempo. E que vale mais a pena orar, jejuar e buscar os dons do Espírito Santo, entre outros absurdos, condenando a formação acadêmica do povo. Embora eu não tenha sofrido com isso na minha juventude cristã, pelo fato de os meus pastores serem mestres na palavra, grandes incentivadores, do estudo, milhares de irmãos de igreja predominantemente pentecostais e arminianas vivenciaram esta realidade. Estudar teologia para quê? Eles falam isso na ignorância, O resultado é que, embora cresçamos de modo geral, poucos obreiros são qualificados no ensino bíblico e, consequentemente, na exposição e defesa da sua identidade confessional, seja do arminianismo, seja de muitos outros temas bíblicos e teológicos. É verdade, hoje muitos crentes, muitos irmãos, eles não sabem defender a sua fé. Pedro vai dizer que nós temos que estar preparados para responder a qualquer um que pedir qual é a razão da vossa fé. Então muitos cristãos hoje, se você perguntar sobre a doutrina do Espírito Santo, eles não sabem defender a sua fé doutrinária. Outra prova disso é a escassez de obras que exponham coerentemente o posicionamento arminiano. Então esse livro ele vai se posicionar, fazendo com que a maioria desses crentes, por ignorância ou por falta de treinamento teológico, acabe crendo na heresia pelagiana. Olha o que nós vamos aí aprender. O que é essa heresia pelagiana? Ou pelagiana, ou mesmo semi-pelagiana. Nós vamos aprender também. Vou até marcar aqui, O que é heresia pelagiana? Pelagiana e semi-pelagiana. Semi-pelagiana. Amém? Então é uma heresia, Acaba crendo por falta de conhecimento, por falta de estudo, acaba crendo na heresia pelagiana ou mesmo semi-pelagiana, alimentando com isso a acusação do lado calvinista, segundo a qual não temos o ensino bíblico e reformado da doutrina divina da salvação. É claro que muitos calvinistas também não são versados em temas soteriológicos.
Eu mesmo conheço vários cristãos calvinistas, alguns pastores, que não creem na predestinação individual, que estão cheios de dúvidas quanto à eleição incondicional e que não concordam com Calvino em vários outros pontos da questão. Porém, se analisarmos a convicção doutrinária de cada um dos grupos, é inegável que, geralmente, irmãos de igrejas calvinistas estão mais bem preparados para responder sobre calvinismo do que irmãos de igreja arminianas sobre arminianismo. No Brasil, o problema ainda é mais grave quando vemos grandes denominações, historicamente arminianas, com completa estrutura literária e educacional, não terem um posicionamento firme. Quer dizer, olha só, tem uma estrutura literária e educacional, mas não terem um posicionamento firme. É claro, nessa questão, só mais recentemente, percebendo um movimento calvinista no seu seio, inclusive com alguns pastores que já se declaram calvinistas. Começamos a ouvir vozes levantando a bandeira do arminianismo. Também é bastante enigmático o fato de essa realidade que atinge a massa não ter como razão de existir a ausência de teólogos e pensadores cristãos arminianos, como era de se esperar e como afirmam alguns calvinistas mal intencionados. No nosso meio existem pessoas mal intencionadas, né? Mal intencionados. Muito pelo contrário, a galeria dos maiores intelectuais eruditos e teólogos nesses 2000 anos de cristianismo está repleta de nomes alinhados com arminianismo, homens de Deus, mestres por excelência e crentes piedosos que fizeram teologia ou fazem do mais alto nível, cujas obras de fina erudição são lidas e recomendadas nos principais centros acadêmicos do mundo evangélico, sem se importar com datas. Falo de alguns nomes tais como, uns nomes difíceis aqui, hein? A.W. Tozer, Orlando Boyer, Moody Kate Stanley, Levi Thomas, Oden, Leonardo Ravendy, Leon Fornes, Billy Graham, Gordon Fenn, Stanley Horton, muitas referências aqui, ó. William, Antônio Gilberto, Luiz Wesley de Souza, Ezequias Soares, Alvin Plantiga, Roberton Enéas e outros mais aí. Geisler James Strong e entre outros. O que você pode concluir sobre isso? Sim. Alvin Plantiga. Alguns teólogos aqui e mestres. O que você pode concluir sobre isso? Uma pergunta. Sim, que em nada estamos devendo aos calvinistas, como alguns querem transparecer, que só eles conhecem teologia, que só eles são eruditos. No apêndice desta obra, reúno uma lista mais completa que desqualificará por completo essa ideia proselitista que circula nos arraiais teológicos, principalmente na internet. Mas aqui, proselitista. Vamos lá. Mas o cenário começou a mudar. Neste momento, há um despertamento intelectual no meio acadêmico e eclesiástico de afirmação da identidade e soteriologia arminiana, né? São 6 horas da manhã, hoje são dia 12/5. Arminiana. O movimento é jovem, mas consciente, e os próprios calvinistas estão percebendo isso, com organização de dezenas de eventos, cursos e palestras temáticas, além de farto material na internet, visando a
disseminação da teologia arminiana. Então nós precisamos divulgar, disseminar a teologia arminiana. Bem, nós estamos só na introdução do livro. Bem, como desfazendo as injúrias lançadas sobre nós. Um destaque devemos fazer para a publicação de excelentes obras, quer de autores estrangeiros, quer de pastores e teólogos nacionais, especialmente a recente publicação da CPAD, esse livro aqui é da CPAD, ditada pela CPAD, das obras de Jacó Armínio, uma iniciativa extraordinária da maior denominação brasileira, um marco histórico para a nossa teologia. A maior denominação brasileira é a Assembleia de Deus Belém. Então, olha aqui, especialmente a recente publicação da CPAD, das obras de Jacó Armínio. Então, tá aí para você adquirir também. Muito bom. As obras de Jacó Armínio, uma iniciativa extraordinária da maior denominação brasileira, um marco histórico para a nossa teologia. Destaco que isso não é uma revanche em nosso coração. Não há mágoa nem rancor dos queridos irmãos calvinistas. Longe disso, apenas estamos fazendo a lição de casa, como devíamos ter feito muitas décadas atrás. Eu, particularmente, que circulo bem no meio interdominacional, tenho excelente amizade com grandes mestres calvinistas. Dialogamos com absoluto respeito e amor cristão, mas é bom que todos saibam que o nosso fundamento doutrinário é cristocêntrico e bíblico, que somos tão reformados como eles, e que cessem as inverdades divulgadas contra o arminianismo. Não ousaria dizer tamanha heresia, como Spurgeon, quando escreveu: o calvinismo é apenas um apelido. O calvinismo é o evangelho e nada mais. Não ousaria dizer tamanha heresia como Spurgeon. Não ousaria dizer tamanha heresia como Spurgeon, quando escreveu: o calvinismo é apenas um apelido. O calvinismo é o evangelho e nada mais. E aí ele não foi muito feliz nesse comentário, não, Spurgeon, não. Isso que está querendo dizer aqui, ó. Olha, no contexto ele fala: não ousaria dizer tamanha heresia como Spurgeon, quando escreveu: o calvinismo é apenas um apelido. O calvinismo é o evangelho e nada mais. Todavia, posso afirmar, sem nenhum temor, e o leitor prudente poderá confirmar isso no final do estudo desta obra, que o arminianismo é rigorosamente evangélico. Este é o meu objetivo com este singelo livro: contribuir com o conhecimento do verdadeiro arminianismo, que se harmoniza perfeitamente com as Escrituras e de forma simples, bíblica e histórica, ao alcance de todos. Vou repetir. Então esse livro ele traz, de forma simples, bíblica e histórica, ao alcance de todos, essa questão da doutrina da salvação. Com esse panorama desenhado, quero reafirmar nosso amor aos irmãos de qualquer escola de pensamento teológico. E como escrevi um post do meu perfil em uma rede social, você pode ser arminiano, calvinista, neopentecostal, amilenista, dispensacionalista, cessacionista, pentecostal, tradicional, moderno, comunitário, reformado, carismático, apostólico, monergista, sinergista, enfim, você só não pode ser incrédulo, pois sem fé é impossível agradá-lo. Que lindo isso, né? Gostei dessa colocação do pastor. Você só não pode ser incrédulo. Amém? Como esse panorama desenhado, quero reafirmar nosso amor aos irmãos de qualquer escola de pensamento teológico. Então, como escrevi num post do meu perfil, em uma rede social, você pode ser arminiano, calvinista, neopentecostal, amilenista,
dispensacionalista, cessacionista, pentecostal, tradicional, moderno, comunitário, reformado, carismático, apostólico, monergista, sinergista, enfim. Você só não pode ser incrédulo, pois sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Também faço questão de reproduzir aqui as sábias palavras de John Wesley, o mais notável arminiano, depois de Jacó Arminio. Que ninguém levante a voz contra os arminianos, antes de saber o que esta palavra significa. Então nós vamos aprender isso. O que significa ser arminiano? Armínio. Só então saberá que arminianos e calvinistas estão no mesmo nível. Os arminianos têm tanto o direito de estar irados com os calvinistas, como os calvinistas com os arminianos. João Calvino era um homem estudioso, piedoso e sensato, igual a Jacó Arminio. Jacó Arminio. Estudioso, piedoso e sensato, igual a Jacó Arminio. Então, João Calvino, né, dos calvinistas, e Jacó Arminio, os arminianos. Muitos calvinistas são pessoas estudiosas, piedosas e sensatas, igual a muitos arminianos. A única diferença é que os primeiros afirmam a doutrina da predestinação absoluta e os últimos a predestinação condicional. Então, isso que nós vamos aprender aqui. A diferença da predestinação absoluta e os últimos a predestinação condicional. Caro leitor, a partir de agora, nos próximos capítulos, quero levá-lo por um caminho mais estreito, às vezes escorregadio e escuro, mas com a graça de Deus, espero que ao final desta caminhada eu o tenha ajudado a compreender a mais fascinante doutrina bíblica, a doutrina da salvação. Então, este livro nós vamos aprender sobre a doutrina da salvação. E que a sua fé tenha sido edificada na inspirada e inerrante palavra de Deus. Ao deparar-se com termos técnicos e teológicos necessários à exposição do assunto, recorra ao glossário preparado especialmente para você, facilitando a sua compreensão do texto. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos bons estudos. Obrigado. Então aqui nós podemos ver a introdução aqui. Amém? Então o primeiro capítulo vamos lá. Diz assim, nós vamos ler agora sobre o contexto histórico de Jacó Arminio. Então a gente vai falar sobre arminianismo, então para que a gente possa conhecer o contexto histórico de Jacó Arminio. A vida de Jacó Arminio. Vamos conhecer a vida desse teólogo. A vida de Jacó Arminio. Antes de avançarmos no assunto, explorar o que diz as Escrituras, discutir controvérsias teológicas ou filosóficas, né? Discutir controvérsias teológicas ou filosóficas, é fundamental que se conheça quem foi o homem que empresta o seu nome à maior esmagadora dos cristãos evangélicos no mundo, nos últimos 5 séculos. Quem foi Jacó Arminio? É impressionante o desconhecimento generalizado sobre a vida e obra de Jacó Arminio.
Como pode alguém que influenciou mais de 80% do mundo cristão evangélico ser tão mal compreendido ou ignorado? Mesmo no meio acadêmico, quando se fala dele, é de forma negativa. Quando positiva, acaba sendo com muitas informações incorretas, prejudicando ainda mais uma visão honesta sobre ele. Então, quem foi Jacó Armínio? E quando positiva, acaba sendo com muitas informações incorretas, prejudicando ainda mais uma visão honesta sobre ele. Chamo isso de conspiração calvinista. Uma vez que vem de fontes calvinistas, a maior parte das calúnias contra esse servo de Deus. Sei que parte dessas acusações é mentira. Sei que parte dessas acusações é mentiras. E por um lado, por pura ignorância, simplesmente eles nunca leram uma obra original de Armínio ou de teólogos arminianos confiáveis. Em meus debates com calvinistas, que podem ser encontrados na internet, diversas vezes deparei-me com a surpresa do meu oponente, com as minhas declarações doutrinárias extremamente bíblicas e reformadas. Eu ficava com a impressão que ele se sentia diante de um herege muito mais ortodoxo do que ele gostaria ou esperava encontrar. Contudo, por outro lado, há aqueles que reproduzem mitos sobre a pessoa de Armínio. Então, muitos mitos. Por pura má fé. Este tem um propósito deliberado de proteger Calvino em um zelo canônico nutrido por esse teólogo e por seus escritos. O homem atrás do teólogo, o crente servo de Deus, perseguido e o mais mal compreendido dos reformadores, nasceu há exato 456 anos, em outubro de 1559, em Oldvester, cidadezinha encravada entre uma das províncias que formaria a atual Holanda. Seu nome de registro era Jacob Hermanson, que na forma latinizada ficará Jacobus Arminius, e na forma aportuguesada Jacó Armínio. Ainda criança, conheceu o sofrimento, ficando órfão de pai e sendo criado com grande dificuldade por sua mãe, juntamente com outros irmãos, ainda pequenos. Mas como se não bastasse, quando completou 15 anos, teve que enfrentar a morte de toda a sua família, assassinada no massacre espanhol de Werther, em 1575. Desconsolado, mas sentindo que, perdeu toda a sua família no massacre. Desconsolado, mas sentindo que Deus o chamava ao ministério, retornou à Holanda e bravamente continuou seus estudos em teologia na Universidade de Leiden, onde permaneceu até 1582, 50 anos mais jovem que João Calvino. Seu grande contraponto teológico, Armínio foi grandemente influenciado por seus professores, que não concordavam com o ensino calvinista reformado vigente em seus dias, os quais argumentavam que esse ensino transformava Deus em um tirano e carrasco. Após passar um tempo em Genebra, estudando com Teodoro de Beza, sucessor imediato de Calvino, em 1582, mudou-se para a Basileia. Deixa eu marcar algo aqui. Depois a gente vai ver se
massacre espanhol que houve, né? Achei interessante. Vamos lá. Ele mudou-se para Basileia e logo após aceitou a oferta para pastorear a igreja reformada em Amsterdã, sendo ordenado ao santo ministério. 6 anos depois, era considerado pelos membros como um pastor dedicado e sempre pronto para servir a igreja, no que fosse necessário. Também era conhecido como excelente pregador e expositor das Escrituras. Então, Jacó Armínio era um excelente pregador e expositor das Escrituras. Já casado com a jovem Elizabeth Real, que foi uma fiel e muito amável esposa, e morando em Amsterdã, Jacó Armínio gradualmente foi estruturando sua teologia sobre a graça, eleição, predestinação e livre-arbítrio. É o que nós vamos aprender aqui, né? Nós temos que louvar a Deus por Armínio, né? Que gradualmente ele foi estruturando sua teologia sobre graça, que nós vamos ver tudo isso aqui. Eleição, o que é predestinação, livre-arbítrio. Então, através de uma série de sermões sobre a epístola de Paulo aos Romanos, ele foi destoando dos calvinistas e começou a ter problemas com outros teólogos, uma vez que a sua soteriologia, baseada em uma profunda pesquisa sobre a história da igreja, especialmente da patrística, contrariava os ensinos de Calvino e de Beza, aproximando-se mais de Lutero e da justificação pela fé. Essa querela chegou a uma considerada necessária intervenção do poder executivo e político a fim de acalmar os ânimos da população. Mesmo seu amigo Petrus Plancius voltou-se contra ele. Esses fatos se entristeceram profundamente, mas seu coração de pastor, provado no fogo da tribulação, não permitiu que ele desistisse da sua luta contra um sistema calvinista ditatorial vigente em seus dias. Um pouco importante que devemos destacar aqui é que, diferentemente do que é divulgado em tempos mais recentes, Jacó Armínio, nós estamos lendo sobre a história agora de Jacó. Quem foi Jacó Armínio? Nunca foi calvinista. Jacó Armínio nunca foi calvinista. Há uma conspiração calvinista. Mas sim um teólogo reformado, na acepção mais ampla do termo. Precisamos entender que o termo calvinismo não é sinônimo de reformado, como querem alguns calvinistas, criando com isso graves problemas teológicos e históricos. De acordo com as obras e pesquisas do estudioso Carl Benz, Armínio nunca aceitou o postulado de Calvino quanto à doutrina da salvação, mesmo tendo permanecido fiel à eclesiologia e à doutrina dos sacramentos. As críticas de Armínio à soteriologia calvinista eram embasadas nas Escrituras e nos textos dos teólogos cristãos dos 3 primeiros séculos, chamado pais da igreja, né? Os pais da igreja, o período da patrísticas, né? Os 3 primeiros séculos, conhecida como a patrística. Em 1602, um surto da peste negra matou 2 importantes membros da faculdade, Franciscus Júnior e Lucas Treucautius, o Velho. Mesmo a contragosto de muitos outros professores e alunos, graças a um importante membro da faculdade, chamado Francisco Gomoros, Armínio foi nomeado professor titular de teologia na Universidade de Lund, mesmo centro acadêmico no qual se formara anos antes.
Durante esse um ano, como professor, lecionou teologia. Durante esse um ano, como professor, lecionou teologia. Escreveu muitos livros e tratados teológicos. Base teórica sobre a qual se desenvolveu o arminianismo e o movimento holandês, chamado remonstrante. Sua amizade com Francisco Gomarus durou pouco, pois as convicções hipercalvinistas de Gomarus levaram os dois a um debate que duraria 6 anos, porque principalmente Armínio insistia em solicitar a revisão da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg, documentos clássicos da tradição calvinista. Entendi. Em 1604, as teses de Armínio foram defendidas publicamente no dia 7 de fevereiro e combatidas também em público em 14 de outubro do mesmo ano. A disputa ganha proporções externas à universidade, quando opositores de Armínio resolvem elaborar uma queixa formal contra ele, junto a classes, órgão administrativo de pastores anciões, ocasião em que Gomarus aumenta sua oposição a Armínio, junto ao ministro de Leyde. Naquela época, como vemos, não era nada fácil fazer oposição aos calvinistas, era complicado, hein? Se opor não era difícil, né? Havia um clima muito forte de intolerância. Havia um clima muito forte de intolerância e perseguição contra qualquer ideia nova ou diferente. É por isso que Armínio não apenas apela às Escrituras, mas também aos pais da Igreja. Isto é, na esperança de que os calvinistas entendessem que o sinergismo não era nenhuma novidade teológica. Nesse tempo, uma série anônima de 31 artigos começa a circular, refutando a alegada... Paz com Jesus, Deus abençoe, minha digníssima esposa. Bom dia. Nesse tempo, uma série anônima de 31 artigos começa a circular, refutando a alegada heterodoxia de Jacó Armínio. A situação então se agrava e a perseguição aumenta. Principalmente porque Sibrandus Lubertus, influente professor da Universidade de Franeker, começa a enviar cartas a outros teólogos para que juntos pudessem convencer o público de que Armínio era um herege. Então, olha só. Só porque ele pregava, né, Armínio ensinava que Jesus morreu por todos, que a graça pode ser resistida, né? Então, ele, e muito mais, Armínio, eles começam a dizer que Armínio era um herege. Mas, felizmente, a maioria de seus adversários no campo teológico não se interessavam em destruir-lhe a reputação ou expor-lhe publicamente como herege, pois conheciam seu caráter e piedade espiritual, bem como a força dos seus argumentos, e acabaram por contornar pacificamente os procedimentos oficiais. Persistente, Armínio consegue permissão dos estados da Holanda para expor suas ideias. Finalmente, em 30 de maio de 1608, Armínio e Gomarus expõem seus pontos de vista. Em forma de discurso perante a Suprema Corte em Haia, o então chefe de justiça da Suprema Corte, Reinhold van Brenderode,
emitir seu parecer. Os pontos de diferença entre os dois professores, em sua maioria relacionados com os detalhes sutis da doutrina da predestinação, são de menor importância e podem coexistir. E ambos os senhores são intimados a tolerar uns aos outros com amor. Independente tem que tolerar um aos outros com amor. Mas, em flagrante provocação à corte, Gômoras declarou que não se atreveria a morrer conservando a opinião de Armínio, nem se apresentaria com ela ante o tribunal de Deus. E ambos os senhores são intimados a tolerar uns aos outros com amor. Diante disso, Armínio insistia em defender suas ideias em um sínodo nacional, mas os estados da Holanda, acreditando ser tal medida por demais exagerada, concede-o expô-las apenas na Assembleia de 30 de outubro de 1608. Finalmente, Armínio sente-se à vontade e com espectadores numericamente suficientes para justificar seu pedido de revisão da Confissão Belga e do Catecismo de Heidelberg, apresentando uma visão geral de todas as diferentes opiniões existentes sobre a doutrina da predestinação, colocando supra- e infralapsarianismo como ensinamentos equivalentes, propondo incompatibilidade entre esses ensinos e as confissões já citadas. Em 12 de dezembro do mesmo ano, Gômaros também discursou sua crítica a Armínio, com um tom sarcástico e beligerante, alegando que o seu oponente defendia ideias pelagianas, o que não ficaria impune. A Assembleia ordenou que ambos os discursos fossem proibidos de publicação, apesar da proibição logo aparecerem impressos. Em 25 de junho de 1609, estando grandemente abatido por uma doença, Armínio teve suas teses defendidas por Jacobus Bontebal. Nesta data, mesmo com a saúde gravemente debilitada, refutou brilhantemente um sacerdote católico que assistia à exposição de suas doutrinas. Após essa data, Armínio recebeu ordens de assistir a uma conferência com Gômaros em Haia, no dia 13 e 14 de agosto daquele ano. Contudo, suas condições de saúde não lhe permitiam obter tal ordem, fazendo-o retornar a Leiden. Aos 19 do mês de outubro de 1609, com apenas 49 anos, morreu. Jacó Hermansen e Pieterskopf, onde foi enterrado. Uma pedra memorial em seu nome foi colocada em 1934. Seus sucessores que levavam adiante suas ideias foram Jonatas Unterberg e Simon Episcopus, o corajoso e fiel teólogo. Mesmo com seus dias contados, lutou até o fim, permanecendo como professor em Leiden até a morte, sendo estimado por milhares de alunos e amigos. Suas ideias ganharam proporções teológicas e políticas, causando uma cisão em larga escala dentro do calvinismo e do mundo reformado. Sua herança são milhões de crentes em Cristo Jesus, em todas as nações, até os confins da terra. Ainda devemos destacar que, em todo esse tempo de vida pastoral e de labor teológico, mesmo com todas as oposições, vivendo um clima real de perseguição e ameaças, o pastor e professor Armínio manteve a calma e a serenidade como fruto do Espírito. Não se conhece na sua história um momento em que tenha destratado seus opositores, nem falado com a verdade do Evangelho em nenhum dos seus sermões, nem faltado com a verdade do Evangelho em nenhum dos seus sermões, aulas, escritos ou debates. Sempre fiel à palavra de Deus, sempre fiel ao lema reformado dos 5 solas, a saber, olha os 5 solas, aqui a gente vai 5 solas. Nem faltado com a verdade do Evangelho em nenhum dos seus sermões, aulas, escritos ou debates. Sempre fiel à palavra, sempre fiel ao lema reformado, né? O
o lema reformado dos 5 solas. Quais são os 5 solas? A saber, sola escritura, somente a escritura, solas Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, sola deu glória, somente a Deus toda a glória. E é essa fé que caracteriza um verdadeiro cristão reformado. Seja ele calvinista ou não. 5 solas. Então, eu termino aqui esta leitura nos 5 solas. Nós estamos na página 25. Amém? Paramos aqui. Então, Armínio, né? Então, foi lindo isso aqui. Só vou repetir essa parte e já termino. Isso aqui foi lindo, ó. Não se conhece na sua história, né, de Armínio, um momento em que tenha destratado os seus opositores, nem faltado com a verdade do Evangelho, em nenhum dos seus sermões, aulas, escritos ou debates, sempre fiel à palavra de Deus e sempre fiel ao lema reformado. Qual que é o lema, né, dos reformadores da reforma? O lema da reforma foi os 5 solas. 5 solas, a saber, sola escritura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, solo fide, somente a fé, soli deu glória, somente a Deus toda a glória. E essa é a fé que caracteriza um verdadeiro cristão, reformado, seja ele calvinista ou não. Os 5 solas. Então nós terminamos aqui a nossa leitura. Vamos orar agradecendo a Deus. Então nós vamos lendo assim esporadicamente, o dia que der para a gente ler aqui, né? Estar aqui, não que necessariamente é um voto com Deus que precisa ser ininterruptamente, né? Mas nós vamos ler, segundo as nossas condições. Nós vamos estar lendo este livro aqui com os irmãos. Amém? Então nós paramos aqui na página 25, nos 5 solas. Então, guarde aí, é muito importante, grave isso daí, marca aí quais são os 5 solas, né? O lema da reforma, né? Ao lema reformado. Sempre fiel, então seja sempre fiel ao lema reformado dos 5 solas. Nós precisamos guardar os 5 solas. Um verdadeiro cristão reformado precisa saber os 5 solas, precisa viver os 5 solas. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por este livro que o Senhor preparaste, meu Pai, sobre arminianismo puro e simples. Nos ajuda a ler este livro, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.